Fala galera do canal Tudo Sobre Direito, meu nome é Daniel Ribeiro. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um tema muito bom do direito administrativo, que é a diferença entre descentralização e desconcentração administrativa. É um tema muito interessante para você que está estudando para concursos, para a OAB, para a sua faculdade, para uma prova específica que você tenha, ou para você que quer aprender um pouco mais sobre direito administrativo. Beleza? Vem com a gente, tamo junto! Pois bem, galera, descentralização versus desconcentração administrativa. Vou começar falando da descentralização. A Constituição, ela fala que o Estado tem o dever de prestar o serviço público, seja diretamente ou seja transferindo a uma outra pessoa. Pois bem, transferir a uma outra pessoa é justamente o conceito da descentralização. A descentralização é nada mais, nada menos do que o Estado pegar um serviço público específico e transferir a uma outra pessoa. Quem é o Estado? Estado não é uma só pessoa. O Estado é um conjunto de pessoas. Para ficar mais fácil, entenda o Estado pelo conjunto dos entes federativos: União, Estados, DF e municípios. Esses são o Estado, os entes federativos. A descentralização, que nada mais é do que repartir a competência da prestação de serviço público para uma outra pessoa, é feita tanto a particulares como a entidades da administração pública indireta. Quando Estados, DF, União e municípios transferem para particulares a prestação do serviço público, eles celebram um contrato de concessão ou de permissão, geralmente precedido de uma licitação, que dá ao particular a prerrogativa de prestar esse serviço público específico. Basicamente, é isso a descentralização para particulares. É assim que ela funciona. A descentralização para entidades da administração pública indireta, ela funciona mais ou menos assim. O Estado ele vai criar uma entidade e transferir a ela a prestação de um serviço público específico. E para o Estado criar uma entidade e transferir a ela a prestação de serviço público específico, ele só pode criar 4 tipos de entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Sobre essas 4 eu quero falar 4 regrinhas rápidas que se aplicam a todas elas. A primeira é que todas possuem personalidade jurídica. Claro, se a descentralização é justamente transferir a prestação de serviço público para uma outra pessoa, todas as entidades da administração indireta devem ter personalidade jurídica. Isso é o básico. Para começar, essa é a primeira regra que se aplica a todas elas. A segunda regra é simples. Elas precisam de uma lei específica para vir a existir no mundo jurídico. Isso é o que está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Só que há uma diferença. Para que a autarquia venha a existir no mundo jurídico, basta que uma lei específica venha criá-la. Ou seja, a lei fala, está criada a autarquia X para prestar o serviço público tal, específico. E a autarquia está criada. Fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, a lei específica ela vem autorizar a sua criação, passando elas de fato a existir quando for feito o seu registro perante os órgãos competentes. Beleza, essa é a segunda regra. Terceira regra que se aplica a todas elas. Todas possuem um fim específico a ser alcançado e esse fim público específico está na lei de criação ou na lei que autoriza a sua criação. É importante você saber que este fim a ser alcançado por essas entidades, ele nunca pode ser a obtenção do lucro. Porque o Estado ele transfere a prestação de um serviço. E o serviço público ele não é nada mais, nada menos do que aquela utilidade ou comodidade oferecida à coletividade por parte do Estado sob um regime de direito público. Então não visa oferir lucro. O lucro pode até ser obtido, mas como uma consequência da atividade desenvolvida e nunca como objetivo principal. Beleza? Terceira regra já foi. A quarta e última regra é simples. As entidades da administração indireta não se subordinam aos entes federativos que lhes deram origem, certo? Não há uma subordinação. E há uma frase interessante que pode simplificar isso para você. Entre pessoas jurídicas distintas não há subordinação, não há hierarquia, não há incidência do poder administrativo e hierárquico nessa relação. No entanto, existe um controle, chamado de controle finalístico, que nada mais é a supervisão pelo ente federativo sobre a entidade. Essa supervisão, ela visa auferir se os atos jurídicos praticados por aquela entidade da administração indireta se adequam à finalidade, ao objetivo
almejado pela sua lei de criação, ou a lei que autoriza a sua criação. Esse controle finalístico também pode ser chamado de supervisão administrativa, supervisão ministerial ou tutela administrativa, beleza? Então, simples, aqui a gente já matou a descentralização. Descentralização é a transferência de um serviço público específico ou a particulares ou entidades da administração indireta. Por que entidades da administração indireta? Porque nós sabemos que o Estado pode prestar o serviço diretamente ou transferindo a particulares ou a entidades. Essas entidades, quando prestam o serviço, são outras pessoas distintas da pessoa do Estado que estão prestando serviço público. Por isso, administração indireta. Beleza? Então, descentralização você entendeu. Agora, se o Estado não transferir o serviço a nenhuma pessoa jurídica ou a nenhum particular, ele pode deixar de prestar o serviço público? Lógico que não, porque a Constituição diz que é dever do Estado prestar o serviço, seja diretamente ou transferindo a outras pessoas. Então, o Estado também presta o serviço público diretamente. E para ele prestar o serviço público diretamente, haja vista que o Estado tem uma gama muito grande de direitos para assegurar, sejam eles segurança pública, saúde e educação, o Estado precisa se organizar internamente para que ele possa prestar o serviço com maior eficiência. Assim, a essa organização interna, nós damos o nome de desconcentração. Ou seja, uma vez que o Estado está prestando serviço diretamente, ele vai dividir competências internamente para poder prestar o serviço de forma mais eficiente. Essa divisão interna de competências, ela dá origem ao que nós chamamos de órgãos públicos, os órgãos públicos que você conhece, que são meros centros de desempenho de competências. E o principal que você precisa saber sobre órgãos públicos, eles não possuem personalidade jurídica. Eles são apenas uma divisão de competências. Vamos pegar um exemplo? A União precisa prestar serviço na área da educação. O que ela faz? Cria Ministério da Educação. Serviço na área da saúde, Ministério da Saúde, SUS. Isso é um fenômeno da desconcentração. Ela cria competências internas. E os órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica, não possuem responsabilidade própria ou patrimônio próprios. O patrimônio, por exemplo, do Ministério da Educação é o patrimônio da União, a pessoa jurídica a qual ele faz parte da estrutura. A responsabilidade deles também é imputada à União. Se o servidor público do Ministério da Educação, no exercício da função, te causa algum dano, você não entrará com ação contra o Ministério da Educação, mas sim contra a União. Tá certo? Então, os órgãos públicos eles são meros centros de desempenho de competência. Para ficar mais fácil de entender isso, eu digo que os órgãos públicos, eles funcionam mais ou menos como você. Você é uma pessoa e você tem órgãos dentro de você. E os seus órgãos não são você. Se eu pegar o seu estômago aqui, o seu estômago está na minha mão. Eu sei que é um exemplo meio nojento, mas olha só, o seu estômago está na minha mão. Eu posso dizer que o seu estômago é você? Não, jamais. O seu estômago ele não é você. Ele opera dentro de você, exercendo uma competência específica, que é digerir a comida que você come. Então, você pode entender os órgãos públicos e a desconcentração. Assim fica terminado aqui. Então, só para deixar bem claro, por que as entidades da administração pública indireta são chamadas de administração pública indireta? Porque são outras pessoas que estão prestando serviço e não o Estado diretamente. Quando o Estado, União, DF, Estados e municípios prestam serviço diretamente através de seus órgãos, eles estão fazendo uma prestação direta da pessoa jurídica, Estado, ao particular. E por isso nós chamamos tanto União, Estados, DF, municípios, quanto os órgãos que estão dentro deles de administração pública direta. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso vídeo falando sobre descentralização e desconcentração. Espero ter ajudado você. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nas suas redes sociais. Curta, comente aqui as suas sugestões, as suas críticas, nós estamos abertos a te ouvir. E se você acha que esse vídeo vai ajudar outras pessoas, compartilhe, divulgue, fale para os seus amigos. Nós teremos o prazer em ajudar o máximo de pessoas possível. Valeu, galera, tamo junto, um abraço.